pode Tá começar. gravando. Legal. Então, sem falar muito do trabalho em si, né? A gente tá tendo que se adaptar ao home office, né? Então, tanto no trabalho quanto para atividades da faculdade, porque acho que também a faculdade pública não estava tão preparada assim para uma situação dessa, porque nunca foi uma possibilidade ter aulas EAD, né? Acontecia às vezes em greve de ter recursos desse, mas não tão numa intensidade tão grande como essa. Uhum. Demorou um tempo para a Unicamp conseguir realmente se organizar e os professores conseguirem se organizar. Tá um pouco assim, a gente está tentando acompanhar porque também é uma situação nova, então às vezes os prazos mudam e às vezes acabam se adiantando ou até ficando em cima, mas acho que deu para a gente alinhar e conversar sobre o trabalho. Eu acho que é isso. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Vocês já trabalham na área do comércio exterior, ou não? Eu tenho um pouco de contato na minha empresa, mas é porque eu trabalho numa área mais de administração de contrato, planejamento, então às vezes eu entro em contato com um pouco de exportação, mas assim não é tão intenso. A, Legal, gen- a gente tem alguns membros da equipe que trabalham mais intensamente, mas eu especificamente não. Eu legal. trabalho, eu fiz estágio na área de compras de frete, né? Mais especificamente como procurement, então eu cuidava dos contratos logísticos, bid de transportes, contratações de fretes. Em qual modalidade? No courier ou no convencional? Convencional não, no formal. Formal. Ah, legal. Então, contrato de armador, first mile, Tudo, transferência. enfim, tudo. Eu fiz estágio durante 1 ano e meio na Caterpillar nessa área e saí de lá. Hoje eu tô como assistente de desembaraço aduaneiro da Schenker. Legal. Então, agora é mais voltado para importação que eu faço, mas eu ainda continuo na área, né? Bacana, bacana. Mas estou aqui tentando trabalhar de casa também. Eu sou in-house na ZF, aqui em Limeira, e foi bem complicado, assim, esse momento que a gente está passando no início, né? Uhum. A ZF não disponibilizou nossas máquinas, a Schenker, a gente responde para São Paulo, aí não teve para todo mundo. Aí eu fiquei 2 semanas de banco de horas, 10 dias de férias e agora comecei a trabalhar de casa pelo meu computador, mas tá bem difícil, viu? Ai, posso imaginar, posso imaginar. É, Oi, gente, desculpa a demora. Eu loguei agora, não quis interromper. Tô só ouvindo por enquanto. Tá contigo a bola, Gabriela. Fale um pouco sobre você, o que você tem feito aí nessa quarentena. Então, eu faço estágio na Bosch, só que como eles não têm recursos, notebooks para todo mundo, eles decidiram dar férias para os estagiários. Então, por Uhum. enquanto, não tô trabalhando de home office, tô sentindo bastante falta da rotina. Uhum. Legal. Bom, aqui do meu lado, também estou de home office. Eu tenho um filhinho de 2 anos e meio, talvez durante o nosso papo vocês escutem ele por aqui, junto com o cachorro. A minha esposa trabalha na área da saúde, então eu fico com ele aqui o dia todo e estou tentando também dar conta aqui de todas as demandas que surgem, né? Eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa voltada para logística no comércio internacional, mais especificamente numa relação B2C, podendo ser uma operação de importação ou uma operação de exportação, mas sempre pensando no canal digital, né? Ou seja, vendas para o e-commerce. E aí estou nesse contexto desde 2017, final de 2017, no processo de concepção. Esse processo que vocês estão fazendo agora de montar o Canva, as propostas de valor, eu passei por isso em 2017 e 2018, e
já deixo um ponto para vocês, assim, esse negócio é uma coisa que vai sempre evoluindo, né? Então, você faz uma coisa agora, daqui a pouco vocês implementam, vão para um processo de MVP, depois aí, putz, não deu certo, aí talvez tenha que pivotar, talvez tenha que mudar, talvez tenha que rediscutir um pouco em cima da jornada do cliente. Então, é um processo de aprendizagem contínua. E é o que eu tenho feito aqui todos os meus dias aqui de empreendedor, né? Toda vez tem sempre alguma coisa nova para aprender, sempre tendo em vista o que o cliente, né? O cliente está sempre no centro. Então, bom, acho que as apresentações estão feitas. Eu estava comentando com a Vanessa, acho que antes de você, Matheus, e a Gabriela entrar, que não deu muito tempo de analisar o negócio de vocês. Coincidentemente, eu recebi e-mail de todos vocês entre segunda noite e quarta, de todos os grupos aí que me escolheram, então não deu tempo de analisar. Eu tinha pensado em jogar um pouco mais para frente para usar o tempo de hoje para poder analisar um pouquinho. Mas como vocês têm um prazo aí super apertado para subir, vamos tentar fazer agora aqui uma discussão. A gente queria mais um feedback de você mesmo. A gente começou, a gente fez o VCP a gente fez há um tempo já. Conseguiu desenvolver algumas etapas, só o Canvas que a gente iniciou faz pouco tempo e eu acho que ainda tá com uma visão um pouquinho de leigo, assim, um pouco de fora do mercado, e talvez você consiga dar um pouco mais de luz pra gente, assim, se a gente tá no caminho certo. Principalmente o seu know-how mesmo, eu acho que vai ajudar, assim, no caminho, assim. Mas aí é brainstorm mesmo, tipo, pra gente corrigir assim, e provavelmente mais pra frente a gente vai ter outras etapas pra conseguir você dar uma analisada melhor, assim, Claro. mais a fundo, né? Vamos lá, me explica o que vocês pensaram. Faça um pitch aí de 5 minutos para me vender a ideia. Vocês se vocês entrarem nessa área de empreendedorismo, vocês vão se deparar muito com essas situações de ter que falar do negócio de vocês em pouquíssimo tempo para tentar vender a ideia. Então, vamos lá, tentei vender a ideia. Então, eu acho que a dor que a gente sentiu um pouco antes de começar, então, querendo analisar o que o cliente estava querendo, seria uma dificuldade em relação, um medo e uma dificuldade em começar a exportar. Então, muitos empreendedores no Brasil e às vezes até grandes empresas veem uma dificuldade em exportar porque olham muitas barreiras, não têm conhecimento sobre os países que podem importar, quais são os mais fáceis, quais são os mais difíceis. E olhando para essa dor, a gente queria criar um site, ou também seria voltado também para um app, um aplicativo, que utilizasse uma inteligência artificial, então desenvolvida por nós, que facilitaria essa interação do empreendedor com a questão de exportações. Então, seria tanto para empresas que nunca exportaram, então elas entrariam em contato com o nosso aplicativo e veriam as melhores formas de importar, como que se a empresa está estruturada de uma forma boa para já começar a importação, quanto empresas que já importam e querem saber qual que é o posicionamento delas no mercado em relação às outras empresas que já importam. Então, a gente pensou realmente nessa plataforma de autoavaliação, que é com inteligência artificial, que classifica a situação da empresa no comércio internacional mesmo. Então, e aí de uma forma clara e através de relatórios que mostre para a empresa caminhos mais fáceis para ela conseguir importar e começar esse processo ou aumentar esse processo. O nosso, assim, a proposta de valor é uma dessas, mas também garantir essa agilidade e tentar a redução dos custos
envolvidos nesse trabalho que geralmente ela tem de cavar como importar, ter ciência de todas as legislações envolvidas nesse processo, e a gente teria esse know-how e daí daria para ele esse suporte. Uma pergunta, você na sua defesa aí, você colocou, em um determinado momento você falou sobre medo das empresas de exportar, Sim. E aí depois você comentou sobre, no final você falou muito sobre importação. A ideia de vocês é ter uma ferramenta de conhecimento, que disponha conhecimento para os clientes, para que ele entenda como funciona toda a parte burocrática, enfim, tudo que envolve um processo de transação internacional. O foco vai ser tanto para importação, tanto para exportação, ou vai estar mais voltado para exportação? Os dois, no caso, desculpa, pode ser tanto importação ou exportação, enfim. Mas vai estar focado para o cenário como um todo, ou você vai nichar e vai falar, vou falar só de exportação, ou vou falar só de importação? Em princípio, buscando mais exportação, focado no mercado nacional, então eu acho que seria mais, não fácil, mas mais cômodo para a gente buscar empresas nacionais que tenham essa dificuldade. E aí, importação, acho que talvez viria um segundo passo. Tá bom. Eu tenho uma outra pergunta. Pelo que eu li aqui, a ideia de vocês é ter um aplicativo, e esse aplicativo vai ter lá algum tipo de algoritmo que vai interpretar se esse cara está preparado ou não para exportar. Beleza. E isso está muito em linha com o que a gente percebe no mercado, né? As empresas, elas têm um certo receio de entrar nesse mercado porque acha que tudo é muito burocrático. E às vezes o cara deixa de pegar uma oportunidade, por exemplo, quando o dólar está alto, ou deixa de ter algum tipo de vantagem pela questão dos impostos, ou enfim, o cara acaba perdendo o mercado. Bom, eu falei para vocês que já vocês iam ter o bebê, né? Não tem problema, Rafael. Espera só um pouquinho. Tranquilo. Acontece. Espera. Oi, gente, desculpa, voltei. Não tem problema. Então, essa demanda, ela de fato existe. Os sellers têm, né, esse medo, esse receio, e eles estão aptos para poder buscar informação. E hoje eles buscam informação, geralmente, ou em programas da Apex, que são, enfim, tem toda uma qualificação para o cara entrar, no cadastro, enfim. Eu acho que é difícil, não é uma coisa tão fácil. Ou ele entra, por exemplo, no Sebrae, ou nesses fóruns mais específicos, como, por exemplo, Exporta São Paulo, acho que é Exporta São Paulo. Enfim, a Apex tem vários braços, né? E aí cada uma das cidades tem essas linhas de atuação, mas nada muito voltado para o negócio do cara, né? Aí, às vezes, o cara quer entrar um pouco mais no detalhe, ele não tem essa informação, e aí vai ter que buscar algum tipo de consultoria, e isso acaba ficando caro. Então, a ideia de vocês é endereçar essa demanda, certo? É vocês terem um aplicativo que o cara consiga, através do CNPJ dele, ou através das atividades que ele exerce, dos produtos que ele vende, você já interpretar quais são as principais coisas que ele precisa olhar para ele entrar nesse mercado de exportação. É isso, né? É mais ou menos isso, e aí para empresas que isso seria uma vertente, buscar essas pessoas que ainda não importam e dar o suporte para elas começarem minimamente. Mas também teria um segundo ponto de empresas que já estão no mercado e elas querem saber mais ou menos o posicionamento delas em relação a outras. Então, também teria isso dentro do algoritmo, do aplicativo, relatórios em que teríamos a entrega de como que ela se encontra no mercado, que às vezes ela quer
ela quer saber mais o que as outras empresas estão fazendo, e a gente teria esse trabalho de buscar as informações e fornecer para eles através de relatórios. Isso para empresas que já importam, já tem um know-how um pouco maior, ou querem saber sobre um pouco mais sobre a legislação para importar outros produtos que ainda não importam na própria empresa. Legal. Também uma outra vertente seria isso. Tá, então você está falando de dois tipos de cliente. Um cliente que já exporta e quer saber o nível de competitividade dele, e o outro cliente que não exporta, e aí a ideia é quebrar algumas barreiras, né? Eu estou mostrando para vocês um slide que vocês estão conseguindo ver? Estamos sim. Tem um dado aqui da FGV, da CNI, não sei se vocês já viram essa pesquisa aqui, que mostra as principais dificuldades, né, os principais entraves no processo de exportação por ordem de criticidade. Ou seja, foi feita uma pesquisa com uma amostragem aqui de possíveis indústrias e também varejistas aqui do Brasil, e as respostas com relação a por que ele não exporta são essas, né? Então, mais de metade das pessoas falaram que eles têm medo com relação a custos, né? Custos de fazer esse produto chegar lá no cliente final, seja ele dentro de uma relação B2B ou B2C. A dificuldade de oferecer preços competitivos também é um fator preponderante. E elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes e o custo do transporte doméstico, né? Então, acho que são os 4 principais pontos aqui. Aí, quando a gente analisa isso, daria para elencar aqui que uma das principais dificuldades está relacionada a custo logístico. Não sei se vocês têm essa mesma visão. Não, com certeza. A questão de preço mesmo de frete é o que vai pesar na hora do orçamento mesmo. E aí, dentro dessa linha, eu queria perguntar para vocês, porque eu não vi isso dentro do negócio de vocês aqui. Pelo que eu vi de como vocês pretendem monetizar o negócio, né? O que me parece, vocês colocaram aqui venda de relatórios na plataforma para os seus clientes, então são relatórios prontos, estudos de mercado, imagino que seja isso. E uma segunda é uma mensalidade de acordo com o plano que a empresa vai aderir. Vocês conseguem explicar um pouco mais esse processo de fluxo de receita? Como que vocês pretendem ganhar dinheiro com esse produto? Então, como eu estava pensando em clientes mesmo, então a gente como um grupo definiu mais ou menos esses 3 clientes. Eu falei de 2, que é um que tá muito cru, outro que já importa e um outro que talvez. Mas eu vou me basear nesses 2 para pensar, falar o que eu pensei. Dentro dessa plataforma, ela funcionaria como se fosse uma mensalidade que que ele pagaria para ter acesso às informações básicas, então coisas como legislação e outras coisas que não são tão difíceis de achar, mas estariam de uma forma mais boa, mais bem explicada. Aí teria um outro nível de colocação dentro da empresa, né, que colocaria essas empresas como aí um feedback mais particular para elas. Então, aí seria a venda que eu coloquei do lado, as vendas dos relatórios específicos para a empresa, entendeu? Então, a primeira seria a venda dessas mensalidades, a segunda, a venda desses relatórios aí gerados pelo algoritmo ainda do aplicativo, mas mais focados especificamente na empresa. Então, a primeira é uma plataforma meio que aberta, com algumas informações, então o aplicativo seria de graça, algumas informações de graça para atrair o cliente, aí depois informações um pouco mais específicas seriam pagas, né? Então, uma mensalidade que ele colocaria, ou pelo menos uma taxa de entrada, porque mensalidade talvez seria bom se a gente realmente atualizasse todo mês isso, ou a cada semana. Aí seria o cliente
veria vantagem em continuar assinando. E aí o maior fluxo de receita, na verdade, seria dessa venda específica de relatórios aí mais focado no cliente. Então a gente analisaria, aí seriam dados fornecidos para o cliente. Então como que tá o negócio dele, e a partir desses dados a gente daria esses relatórios, e a gente quer nessa plataforma dar relatórios mais fáceis, então de usabilidade, por isso que eu coloquei usabilidade para dar facilidade para ele entender esse negócio. Tá, quando você fala tipo de relatórios, porque assim, se a gente for endereçar a demanda do cliente, né, porque aqui a gente está falando de, porra, beleza, eu sei que o cliente tem dificuldade de exportar, Sim. E ele tem medo, de acordo com aquela pesquisa, com relação aos custos logísticos, e também ele não sabe quanto que ele tem que cobrar dos clientes lá fora. Certo. Tendo em vista que essas são as principais demandas dos clientes, você tem que endereçar os seus relatórios para responder essas demandas. Então, certo, a primeira coisa que eu acho que valeria a pena você colocar dentro desses tipos de relatório primeiro, modalidades logísticas, né? Então, quais são as melhores modalidades de envios, dependendo da característica do produto, o canal de venda. Então, ele vai vender no canal digital, ele vai vender através de distribuição, ele vai vender para um grande seller lá de fora, direto, vai ter um intermediador. Eu acho que valeria a pena vocês explorarem um pouco mais sobre o tipo de visão que vocês vão dar para o cliente de vocês. E sobre o lance da precificação, o que me faz pensar essa dor que o cara colocou, né, que os sellers colocaram daqui do Brasil, no fim do dia, que ele não tem conhecimento de como os concorrentes deles se posicionam lá fora. Então, por exemplo, Você pega um cara que vende sapato aqui do Brasil, sei lá, para o mercado europeu. O que ele quer, no fim do dia, saber para eu posicionar o meu produto na França, quanto que eu tenho que colocar de preço, né? E para você fazer isso, no fim do dia, você tem que ter uma análise de concorrente, né? Então, você tem que saber, e aí tem N formas de você fazer isso de forma automatizada. Você cria um crawlerzinho, um robozinho que vai simulando em vários sites o quanto custa, qual o preço de um sapato. Então, Rafael, desculpa de interromper, mas a gente tinha pensado nisso também, e eu acho que quando a gente fala lá em como vender, né, colocar relatórios que posicionem a empresa em como ela está no comércio internacional. Eu acho que isso encaminha para o que você está falando. Então, esse tipo de relatório que a gente entregaria, de posicionamento, eu acho que seria legal. Eu vou colocar no Canvas, mas é isso que você falou, é legal, tipo, de realmente a posição dele é realmente como ele está em relação aos outros concorrentes. E aí, a análise de concorrência viria com esse relatório. Mas eu vou deixar... Eu ia sugerir, então, você explicitar melhor esses tipos de relatório para colocar, enfim, como proposta de valor para o cliente de vocês e como você vai monetizar isso. Outra coisa que eu acho que vale vocês colocarem explicitar um pouco mais essa questão. Vocês vão usar um modelo chamado freemium. O que é? Vocês vão ter uma grande base de clientes sendo subsidiada por uma base menor que está disposta a pagar por um serviço premium. Né? Então, como você mesmo falou, que você vai ter um determinado nível de informação que você vai disponibilizar de forma gratuita e um outro nível de informação que você vai disponibilizar de forma paga, né? Que são os premium. E aí eu acho que essas duas visões, tanto de operações logísticas, tanto de como estruturar a operação logística e como o posicionamento do cara com relação a preços de clientes lá de fora, né, de concorrentes lá de fora, eu acho que são duas informações relevantes que você tem caras dispostos a pagar por isso, né? Então, eu acho que o modelo pode parar de pé, mas eu acho que você tem que explicitar um pouco mais isso dentro do Canvas, né? Então, descer um nível mais nas entregas dos relatórios que você quer ter e também explicitar
esse modelo, como que vai funcionar o modelo de gratuito, quais tipos de informação você vai colocar e quais os tipos de informação que você vai colocar no modelo, no serviço premium. Acho que isso é um ponto importante para vocês. Aí você acredita que a linha que eu estava seguindo é correta? Então, para pessoas básicas, você informa apenas coisas que já estão na internet, mas não estão especificadas de maneira um pouco mais condensadas. Isso. E aí, premium seriam informações de que tipo? É porque aí eu tô em dúvida nesse premium, porque antes de chegar na entrega de relatórios, seria interessante o cliente virar premium e aí ter uma segunda colocação que aí entregaria relatórios para ele. Então, Premium Plus ou alguma coisa nesse sentido. Seriam 3 tipos de serviço. Seria um gratuito, um Gold e um Platinum, teoricamente. Sim, seria tipo, porque, por exemplo, no Gold que você está falando, teriam outras informações que ainda não são fornecidas especificamente para o que o cliente quer, entendeu? Com dados da empresa, entendeu? Que seja possível gerar um relatório. Aí, numa conta Platinum, seria realmente uma coisa mais individual de ter as informações do cliente e saber o posicionamento dele e gerar relatórios exclusivos para ele. Um ponto só que vocês têm que pensar são 2 aspectos. O quanto vocês conseguem escalar, porque o conceito de startup é você ter um negócio que tenha a capacidade de escalar e atender uma maior quantidade de clientes com o menor custo possível, né? Então, quando você fala nesse modelo Platinum, o que me dá a entender é que você vai ter que ter um contato com o cliente e fazer uma coisa muito personalizada. Talvez, do jeito que você está pensando, tenha que estruturar de uma forma onde você tem o mínimo de contato possível para você ter capacidade de escalar. Um exemplo, você quer atender 1.000 clientes desse modelo no Platinum, por exemplo. Você tem 1.000 caras interessados em ter acesso às informações que você está disposto a fornecer. Se você tiver que colocar um consultor para falar com cada um deles, ferrou, né? Seu negócio não vai parar de pé. Então, você tem que entender, eu acho que tentar ver se, de acordo com essas principais dores que os clientes têm, né, com relação à exportação, se você, primeiro, consegue ter um algoritmo que consiga concatenar tudo isso e disponibilizar essa informação de forma personalizada, sem que tenha que ter um contato direto de algum consultor do seu lado. E uma outra coisa você tem que gerar receita recorrente. Né? Então, como que você vai fazer para esse cara ter receita com você todo mês, para ele pagar para você todo mês? Se você vai disponibilizar um relatório para ele uma vez só, o cara não tem por que te pagar, né? Sim, então, talvez você tenha que pensar em alguma forma desse cara gerar receita com você todo mês. Então, sei lá, relatórios mensais de como os concorrentes estão se posicionando num determinado mercado. Aí, se ele quiser mercado europeu, é um valor X. Se ele quiser mercado africano, é um valor Y. Mercado americano é um valor YX mais Z, entendeu? Então, aí você vai adicionando serviços, mas tudo isso tem que ser uma coisa que tenha que um sistema tenha a capacidade de fazer, que você não tenha pessoas fazendo esse atendimento direto. Você pode ter pessoas programando, você pode ter especialistas adicionando informações no algoritmo, mas você nunca pode ter pessoas para atender direto com ele, senão seu negócio não vai parar de pé. E um outro ponto que eu acho que vale a pena vocês abordarem, e aí para finalizar aqui a minha parte, não tomar muito mais o tempo de vocês, é vocês também usarem o modelo ISCA e Anzol. O que é o modelo ISCA e Anzol? Você pode usar esses seus relatórios para poder ganhar ele em outra frente. Exemplo, se a gente sabe que os principais problemas do cara estão relacionados à logística, e os principais problemas dos caras estão relacionados a canal de venda e saber o que os concorrentes estão vendendo, talvez vocês não tenham capacidade de criar essa solução, mas talvez vocês tenham capacidade de achar parceiros que façam isso. E aí vocês captam esse cliente, né, de alguma forma, seja pelo serviço básico ou até mesmo pelo serviço Gold, aí que o cara vai pagar para ter algum tipo de informação, e aí vocês podem encaminhar esse cliente para esses possíveis parceiros e esses parceiros te pagarem uma remuneração
mensal, enfim, uma remuneração recorrente em cima do volume que esse cara vai gerar. Que aí é uma outra linha de negócio que você abre também. E aí você fica com esse processo de captação de clientes e, consequentemente, também você já ajuda o cara a sair do zero, né? Porque você vai dar informação para ele, você já vai dar também a solução. Quem faz, Exato. tá. E aí você pode ter um tipo meio que como que eu posso dizer? Um Tinder do Comex, sabe? Linkar a demanda com quem está disposto a oferecer. Você pode ter um grande catálogo de fornecedores que podem atender podem atender o seu cliente de acordo com as demandas que eles possam elencar ou que você pode interpretar com o seu algoritmo do que ele precisa. Eu pensei nisso e eu coloquei como qual que é o nome? Desculpa. Os nossos stakeholders, né? Sim, sim. Contatos com empresas de transportes que possam ajudar realmente o nosso cliente a continuar o que ele quer, o que ele deseja, né? Uhum. Eu vou detalhar melhor essa parte de stakeholders, de contatos com empresas, e aí colocar como sendo talvez uma das nossas propostas de valor e um das nossas fluxos de receita. Perfeito. Tá. Eu acho que é isso, assim, as dicas que eu podia dar para vocês são essas. Eu vou mandar para vocês essa apresentação que eu tenho aqui com as dores, algumas informações de o que mais se exporta do Brasil, a quantidade de empresas que hoje já exportam, que acho que isso ajuda vocês na evolução do Canvas e da proposta de valor do projeto de vocês. Tá bom? Tá, por favor, Rafael. Obrigado pela atenção aí. A Eu gente que vai entrar agradeço. em contato mais vezes aí para dar prosseguimento ao trabalho, mas por enquanto a gente está bem. Eu vou falar com o grupo tudo que foi falado aqui e a gente vai melhorar o nosso Canvas e o nosso VCP, tá bom? Fechado, então, gente. Obrigado, tá? Rafael. Bom dia para você. Rafael. Valeu. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Para de gravar aqui, calma aí. Calma aí que eu vou parar de gravar. Tá. Interromper a gravação.